Desigualdade social. Olá, bom dia, aqui é a Irmã Del Matos. Estamos aqui todos os dias orando. Hoje eu quero te convidar a fazer parte dessa campanha de oração. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal e deixe seus pedidos de orações e dê o seu like. Vamos juntos, porque juntos seremos mais fortes. Juntos na presença do Senhor. Assim como nós falamos, né? Vamos juntos, porque juntos seremos mais fortes, né? Juntos nós se tornamos fortes, separados se tornamos fracos. A Bíblia fala que é melhor que seja dois do que um, porque dois, se um cair, o outro puxa, o outro levanta, se cair no buraco, o outro arruma uma corda, o outro arruma um pau, alguma coisa e tira aquela pessoa de dentro do buraco. Então assim, aquele povo que saiu do Egito, quando eles chegaram no deserto, eles falaram para Moisés: por acaso lá não tinha sepulcro suficiente para nós morrermos lá e você traz nós aqui para morrer no deserto? Ai, que saudade das cebolas que nós comíamos lá, dos alhos que nós comíamos. Aquele povo no Egito, eles viviam na escravidão, debaixo do jugo de Faraó, e apanhava, via seus filhos morrerem. Todos os dias aquele povo não tinha liberdade. Mas até hoje, muitas pessoas não gostam de liberdade. As pessoas gostam de viver debaixo do jugo de alguém. Quando aparece alguém para ajudar, as pessoas acham ruim. Quando aparece alguém para dividir, a pessoa acha ruim. Ah, isso é comunismo? Como é que pode estar dividindo as coisas? A distribuição de renda no nosso país é muito desigual. É uma desigualdade muito grande social. Existe principalmente nas terras. As terras do Brasil hoje, a maior parte pertence a pessoas que nunca trabalharam na terra. A pessoas que vivem de grilagem. A grilagem se deu alguns anos atrás porque aqueles fazendeiros, ele tinha um pedacinho de terra, aí ele queria crescer a terra dele. Ele pegava um papel, colocava dentro da gaveta, aquele papel ficava amarelo, ele escrevia aquele papel ali cheio e os grilos entravam na gaveta. Eu creio que barata, né? Na minha opinião, eu acho que deveria chamar o documento da barata e não do grilo, né? Porque geralmente em gaveta dá mais barata. Então assim, aqueles grilos faziam ali as fezes naqueles papéis, e aqueles papéis se tornavam como se fosse antigo, e aqueles homens, aqueles fazendeiros iam até o padre, e o padre assinava como se fosse, passava aquela propriedade para aquela pessoa. Mas na verdade muitas daquelas pessoas tinham sido expulsos daquele local, muitos teriam sido até mortos pelos fazendeiros. E aí foi se dando a grilagem e o país, praticamente tudo, pertence a poucas famílias, porque cada um vai chegando e vai pegando seu pedaço de terra e não trabalha na terra, mas a terra é de quem trabalha nela. E assim, essa desigualdade veio desde o início do mundo, porque quando Abraão chegou àquela determinada cidade que ele escolheu um lugar para ficar, ele foi até o rei e pediu para comprar aquela terra. Ele não invadiu, ele pediu para comprar. Ele foi lá, negociou aquela terra. O homem da queria dar, ele disse: não, não quero de graça, eu quero comprada. E aquela terra se tornou para os descendentes de Abraão. Ali, aquela cidade em que vive e abriga até hoje, aquela cidade todas, aquele país, aquela cidade, né, aquela capital, pertence aos filhos de Abraão. E hoje existe essa briga ainda. De quem é de quem a terra? Aí existe as guerras. Ah, essa terra pertence a fulano, essa terra pertence a ciclano. Não, a terra pertence aos filhos de Abraão, porque Abraão comprou com ouro aquelas terras. Quando José foi para o Egito, que ele foi vendido, e ali aquele local ali não era de José. O local de José era de onde ele veio, da cidade que ele veio, que ele foi vendido e foi mudado para aquele determinado local. Tanto é que os ossos do pai de José, de Jacó, teve que ser levado quando ele saiu de lá da escravidão. Eles pegaram os ossos e levaram para depositar na terra que o pai deu, o pai prometeu, que eles compraram, deu condições de comprar. Tem pessoas que dominam o mundo inteiro. Carnaval, por exemplo, na Bahia, o carnaval quem patrocina é a Ambev.
E há de quem colocar outro tipo de bebida ali que não seja da Ambev dentro do circuito do carnaval. E as pessoas não percebem isso. As pessoas obedecem. As pessoas obedecem ali, ainda que ela não goste daquela determinada bebida, ela pega, aquela pessoa vai lá e tem que tomar aquela bebida, porque só é permitido aquela determinada bebida, né? Então, assim, é o povo, é assim a humanidade. Às vezes nós queremos levar as pessoas por um caminho bom, o caminho da salvação, o caminho que vai levar a pessoa para o bem, mas a pessoa não, ela prefere ficar debaixo do jugo de Satanás. Nós muitas das vezes defendemos pessoas e essas próprias pessoas nos atacam. Essas próprias pessoas não querem a nossa ajuda. Essas próprias pessoas preferem ajuda de desconhecido. E quando nós falamos algo, a pessoa não confia, ela prefere confiar na palavra de um desconhecido. Porque a palavra de um desconhecido muitas vezes vale mais do que a palavra daquele ser humano que está ali junto, que está ali lutando, que está ali sofrendo com aquela pessoa. Mas Deus reconhece os nossos esforços. Deus reconhece todas as coisas e Ele sabe quem é quem. E um dia Ele vai separar o joio do trigo. Ele disse que o trigo e o joio, eles vão crescer junto. Mas depois, quando cresce, Ele tira o trigo para o celeiro e o joio Ele toca fogo. E eu creio que isso está próximo a acontecer. Na nossa vida espiritual e na nossa vida material acontece isso direto. As pessoas não nos dão valor àquelas outras pessoas que ela nem conhece. As pessoas não procuram averiguar se o que está falando daquela pessoa que está ali, se é verdade. Quando nós formos falarmos de alguém, nós temos que pesquisar a vida da pessoa. Quando nós vamos ler a Bíblia, nós pesquisamos a respeito daquele pregador. Nós pesquisamos a respeito de Jesus. Para o que nós viermos falar, venha a ser uma coisa pautada dentro da palavra do Senhor. A mesma coisa é o mundo. Quando nós tivermos que falar sobre um assunto, nós temos que estudar sobre o assunto. Pesquisar o máximo sobre o assunto para que nós venhamos falar. E quando alguém vier nos questionar, nós pegamos essa informação dessa fonte. Se essa fonte está errada, não é comigo. Está ali escrito. A palavra do Senhor está escrita dessa maneira, assim, assim, assim. Se você quer reclamar, reclame com quem escreveu a Bíblia. As mesmas coisas é dentro da lei. A lei rege muitos versículos, muitos capítulos, né? Porque começou a lei dentro da Bíblia. A lei, a graça foi na Bíblia. E hoje os homens também vivem dentro da lei. E a lei, quando nós queremos aplicar a lei, que alguém fala onde é que está essa lei, nós temos que te falar. Está em tal lugar assim, assim, assim. A lei, existe a lei da semeadura, existe a lei do retorno, existe a lei do universo e nós temos que respeitar a todas. Às vezes nós respeitamos umas e não respeitamos as outras. Do que adianta você ser tão bonzinho em um determinado assunto e no outro assunto você ser mau? Não adianta, porque vai chegar um momento que você vai ter que respeitar a lei, porque a lei do retorno, a lei da natureza, ela não falha, ela não falta. Se você está em qualquer lugar, existe regra, e as regras nós temos que obedecer. Às vezes você chega em um determinado local e fala, você não pode entrar aqui de bermuda. E você não vai entrar de bermuda, porque ali é uma lei dentro daquele órgão público. Órgão público, não, você não vai subir aí. Eu cheguei num determinado local uma vez e eu estava com a bermuda comprida, eu estava bem comportada. Mas para entrar no setor financeiro, qualquer sala entrava. Mas no setor financeiro não podia entrar. Eu não pude entrar. Como era uma coisa urgente, o funcionário teve que descer para me atender cá embaixo, porque eu não poderia adentrar dentro daquela sala. Mas tem pessoas que vivem no mundo sem regra, sem obedecer, sem nada. E no reino dos céus não é diferente não. Na palavra do Senhor não é diferente, a palavra do Senhor tem regra. E se você quer servir a Cristo, você tem que respeitar, você tem que ter regra, obedecer as leis que regem a palavra do Senhor. Nós vivemos no mundo, então temos que tratar das coisas do mundo e das coisas celestiais.
Porque quando Deus disse que Ele amou o mundo de tal maneira que deu o Filho dele unigênito para morrer por nós na cruz, Ele deu, mas Ele vai cobrar. Ele cobra de nós obediência, Ele cobra de nós respeito, Ele cobra de nós que nós viemos se entregar para Ele, para que nós possamos ser salvos. Porque Jesus já nos salvou, mas não é uma vez salvo, salvo para sempre, não. Ele fez a parte dele, nós temos que fazer a nossa parte e assim sucessivamente. Oremos. Senhor, eu te agradeço por essa manhã. Muito obrigada por tudo, obrigada por o Senhor existir. Obrigada pelo Senhor ser o meu Deus, o Deus que eu sirvo, o Deus da minha plenitude, da minha fortaleza. Hoje eu te peço, Pai, que o Senhor venha esclarecer essa mensagem dentro dos corações de quem ouvir, Pai. Fortalece os teus filhos, aqueles que verdadeiramente querem te buscar, que eles venham entender. Pai, eu entrego esse canal da Irmã Delmato nas tuas mãos. Abençoa para a glória do teu nome, Pai. Deus, eu quero te agradecer por todos que estão inscritos nesse canal. Esses que recebem as nossas orações e repassam para outras pessoas. Esses que ouvem a mensagem, muitas das vezes repete para entender. E passa para outras pessoas e ainda fazem comentário. Ó Paizinho amado, faça com que essas pessoas se acheguem a Ti, se apeguem a Ti. E nunca te abandone, Pai. Eu tenho certeza que muitas almas têm se rendido aos Teus pés, Senhor. Meu Deus, eu te peço pelos nossos irmãos aí de Moçambique, Senhor. Irmão que tem muita fé, meu Pai. Esse povo é um povo de fé. Esse povo, meu Deus, que tão sofrido, mas eles creem no Senhor. Salva meus irmãos daí, meu Deus. Salva meus irmãos da Alemanha, do Brasil, Portugal, aonde essa oração chegar, meu Deus. Que eu não estive lá ainda, mas a minha voz está indo porque o Senhor está levando. Leve minhas mensagens, que a sua mensagem, a minha voz com as suas mensagens para outros continentes, para outros países, e que almas se rendam aos seus pés, e que eles venham te agradecer contando o testemunho do que aconteceu na vida deles. Pai, salva meus irmãos aqui da Bahia, São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, meu Deus, os interiores, meu Pai, as cidades, ciclos vizinhos, Senhor, que ouvem as nossas orações. Pai, muitas pessoas viajam ouvindo as nossas orações, nossos irmãos caminhoneiros, Pai, que muitas das vezes me pede oração, estão viajando e ouvindo, meu Pai, no seu rádio, no rádio do seu caminhão, da sua carreta, ouvindo esta oração. Seja com esses homens, meu Deus, essas mulheres também que são caminhoneiras. Pai, abençoa para a glória do teu nome. Os funcionários do polo, meu Pai, que muitas das vezes estão trabalhando e ouvindo esta oração. Meu Deus, que o Senhor venha dar o livramento, que o Senhor venha abrir portas, meu Deus. Tem uns que estão com o coração tão apertado, meu Pai, porque tá sabendo que a empresa vai botar muita gente para fora. Mas não deixa esse sair não, meu Pai. Abençoa eles, segura o trabalho deles, meu Pai. E se a porta se fechar, o Senhor abra uma maior para eles. Ô Paizinho amado, obrigada. Nos sustenta, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, aleluia. Ebenezer, obrigada, meu Deus, por tudo. O Senhor grandíssimo, meu Shaddai soberano. O Senhor disse que a porta que o Senhor abre ninguém fecha, que o Senhor fecha ninguém abre. Então abre as portas para nós e fecha as portas do inferno, meu Pai. O Senhor disse que a porta do inferno ela não prevalece sobre a tua casa, sobre a tua igreja. Eu te agradeço, entrego a minha família nas tuas mãos e a minha vida. E tudo o que eu for fazer hoje, durante a semana, e os teus filhos, venha ser para a glória do teu nome. Eu entrego nas tuas mãos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, faça resplandecer o brilho do seu rosto sobre ti e te dê paz. Não só hoje, amanhã, mas para todo sempre. Amém. Glória a Deus.